Átomos com muito elétrons, vai acontecer o seguinte fenômeno: esses elétrons, eles se repelem entre eles. E também esses elétrons, eles fazem órbitas distintas. O que vai acontecer aqui, na energia que um elétron tem, na energia que o núcleo oferece, né, atraindo os elétrons, essa energia a gente vai ter que considerar, por exemplo, aqui o livro pega um exemplo do átomo de hélio, que tem só 2 elétrons, que já seria o segundo átomo diferente do hidrogênio, né? Só pelo fato de ter 2 elétrons e não um só, já mudou todo o discurso que eu fiz antes. Por quê? Porque se um átomo tem 2 elétrons, vai existir a atração entre o elétron 1 e o núcleo. Só que também vai existir a atração entre o elétron 2 e o núcleo. São 2 elétrons. E também vai existir a repulsão entre 2 elétrons. Então já mudou a conversa em relação ao átomo de hidrogênio, que é só um próton e um elétron. O fato de ter 2 elétrons e mais, isso vai influenciar então na mudança de energia que os orbitais têm. Então a partir daqui a gente não vai ter mais níveis energéticos com orbitais degenerados. Vocês vão perceber que num nível energético os orbitais têm diferentes quantidades energéticas. Então, é isso que a gente vai observar aqui. Então, eu tentei aqui montar um material, vou começar a seguir adiante só pelo material que eu montei aqui para vocês, que é o seguinte, ó. Átomos, então, com muitos elétrons, a gente vai ter que considerar, então, a atração a repulsão entre esses elétrons e também considerar que os orbitais têm formatos distintos. Lembrando que o formato que o orbital tem nada mais é do que a maior probabilidade de encontrar o elétron no átomo, né? Então a gente já estudou antes que o orbital S ele tem esse formato esférico aqui, né? É uma esfera. E a maior probabilidade de encontrar os elétrons é bem próximo do núcleo, né? Como a imagem mostra aqui. Vocês conseguem perceber que a energia que esses elétrons têm são bem baixas, porque a gente já estudou que quanto mais perto do núcleo, menos energia o elétron tem. A gente já estudou que quando o elétron consegue ficar com energia positiva, é porque ele abandonou o átomo, né? Então, é óbvio que todos os orbitais S, eles são sempre menos energéticos do que outros orbitais, né? Então, eu fiz uma classificação de energia dos orbitais aqui. E depois a gente já conseguiu perceber que o orbital P, ele tem um nó radial aqui, ou seja, existe uma faixa que é bem na região central do átomo, próximo ao núcleo, em que é impossível encontrar os elétrons. Então a gente já viu que a probabilidade de encontrar os elétrons é um lóbulo acima ou um lóbulo abaixo. Então isso já faz com que, na maior parte do tempo, esses elétrons estão sempre mais afastados do núcleo do que se compararmos com um orbital S. Então, obviamente, orbitais P sempre terão níveis energéticos maiores do que orbitais S. E o mesmo discurso vale para orbitais D, porque orbitais D eles têm 2 nó radial. Aqui existe um nó radial num eixo e um outro nó radial em outro eixo. Então, aumentando esses nó radiais aqui, a gente faz com que os elétrons se mantenham cada vez mais um pouco longe do núcleo atômico. Isso faz então que orbitais D sejam mais energéticos que orbitais S. E, obviamente, o mesmo discurso vale para orbitais F, onde temos um número maior de nó radiais ainda, né? A gente tem 3 nó radiais aqui nesse orbital F que eu escolhi como exemplo. Então, essa aqui é o comportamento, aliás, comportamento não, a densidade de probabilidade de encontrar o elétron nos orbitais, ela altera, então, a atração efetiva dos elétrons pelo núcleo, né? Pelo fato deles estarem mais distantes desse núcleo aqui, tá? Pensando nisso, uma outra imagem que tem no livro, que é essa daqui, é o seguinte. Em experimento, se observou que o orbital S ele tem um nível de energia, vejo que nessa escala aqui vai aumentando o nível de energia, né? Depois, o segundo orbital mais energético vai ser um orbital 2s. Depois, um pouquinho mais, quase nem dá para ver, vai começar a vir os orbitais 2p. E depois dos orbitais 2p, a gente vai começar a ter o orbital 3s sendo mais energético. Depois do 3s vai vir um orbital chamado 3p, né? Que cabem, os orbitais p tem 3 orbitais, né?
E depois dos orbitais 3p, se a gente fosse distribuir de forma bem organizadinha, teria que vir um orbital 3d. Só que é interessante que o orbital 4s ele é menos energético que o orbital 3d nessa escala aqui. Então, isso aqui é um resultado experimental que se observou em alguns átomos, né? Então, percebam então que aqui começou a bagunçar a lógica da coisa. Se a gente quisesse distribuir as coisas de forma organizadinha, a gente deveria sempre fazer 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f. E assim distribuir organizadinho. Só que já deu para perceber, então, que essas atrações efetivas do núcleo, e uma coisa que eu vou explicar agora, que é o efeito blindagem, eles começam a causar distorções energéticas na distribuição dos orbitais, ou seja, a distribuição energética dos orbitais, né? Então, essa distribuição energética dos orbitais, essa distorção aqui, a gente tem que considerar ela na hora de prever, então, aonde que está o elétron mais energético de um átomo, tá? Então, nesse pequeno exemplo que está o livro aqui, que é um exemplo pequeno, ele não foi até o fim da distribuição eletrônica, esse exemplo aqui eu quis mostrar para vocês ilustrando em imagens, né? O que seria primeiro o orbital 1s? Seria esse orbital esférico aqui, nesse desenho, tá? E depois, o próximo orbital é esse orbital 2s. Então, eu vou tentar ir adiante aqui na minha apresentação. Então, vejam que o orbital 2s seria uma esfera um pouco maior do que o orbital S original, o primeiro 1s, né? Então, o orbital 2s é uma esfera um pouco maior do que ela. Depois, a gente tem o nosso próximo orbital, seria o orbital 2p. Então, a gente já tem os três orbitaizinhos P que já foram colocados na imagem, que são orbitais um pouco maiorzinhos, né? Mais afastados até do que o 2s. Depois, a gente tem nosso próximo orbital, um outro orbital 3s, já está mais distante do núcleo, né, do que os orbitais anteriores. Percebam que agora isso aqui era o nível 1, né, a camada 1, que eu já falei que isso aqui são camadas, né, então por isso vocês estão vendo que os orbitais ficam cada vez maiores, né, porque é bem isso. Então a gente está na camada 1, aqui já era a camada 2, agora nós começamos a camada 3. Então isso aqui são os primeiros orbitais 3s, depois virão os orbitais 3p, né, então aqui os orbitais 3p, e depois, energeticamente, não é o orbital 3d que vem, e sim o orbital 4s. Então aqui, vejam que a gente veio com o orbital 4s aqui. E só depois é que virão os orbitais 3d, tá? Então, por isso que eu falei já em vídeos anteriores que se a gente fosse no quadro pensar assim, é uma idiotice ensinar os alunos a distribuir elétrons em caixinha e tudo mais. Eu sei, é uma maluquice distribuir em caixinha, mas é uma coisa prática e a gente não se atrapalha. Imagine tentar fazer o desenho real da coisa. Olhem só, nesse pequeno átomo aqui, a gente já estaria com esse desenho aqui, ó, que precisou um computador para fazer direitinho, e mesmo assim a gente já fica confuso o desenho. Imagina tu tentar desenhar isso aqui no quadro. Não tem, tu não consegue fazer um desenho onde tu consiga mostrar por a parte interna do teu desenho. É bem difícil isso, né?